Olá, eu sou a professora Edna, esse aqui é o canal Somatize e hoje eu vou falar de raciocínio lógico, tautologia. Você sabe o que é uma tautologia? Bom, quando a gente tem proposições, a gente vai verificar se elas são verdadeiras ou falsas, né? E aí, quando a gente junta essas proposições através de conectivos, a gente consegue identificar se a proposição composta ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela for sempre verdadeira, a gente vai falar que a gente tem uma tautologia. Se ela for sempre falsa, a gente vai falar que a gente tem uma contradição. E se ela tiver em alguns momentos verdadeira, em alguns momentos falsa, nós vamos falar que é uma contingência, que é o mais comum, tá? Olha só, isso aqui é uma questão de concurso, ó. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional se P, então se Q, então P, será sempre uma tautologia. Isso é certo ou é errado? A gente vai ter que fazer a tabela verdade, porque ele diz para quaisquer frases P e Q, para quaisquer valorações. Então eu tenho que imaginar como que podem ser as possíveis valorações para chegar nessa proposição composta. Como eu tenho aqui duas frases, P e Q, eu preciso fazer a tabela verdade com essas duas opções. Então, olha só, P e Q. Quando eu digo duas frases, eu tenho quatro opções. Ou as duas frases são verdadeiras, ou a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. Ponto. Essas são as quatro opções para quando eu digo duas frases, quatro opções de valorações. Aí, eu vou fazer agora isso aqui que ele quer. Bom, aqui eu tenho dois conectivos, então eu tenho que fazer primeiro uma parte, depois a outra. Como que eu vou fazer? Como tem parênteses, eu vou fazer primeiro dentro do parênteses, que é igual a regra de matemática, né? Que a gente resolve as operações dentro do parênteses primeiro. Então, nesse caso, eu vou fazer, ó, Q implica P, tá? Q implica P. Então, como que vai ficar esse Q implica P? Ou se então Q, então P. A regra do se então é o seguinte. Quando eu digo, deixa eu colocá-la aqui. Quando eu digo duas frases verdadeiras, eu tenho verdade. Quando eu digo a primeira verdadeira e a segunda falsa, eu tenho falsidade. Quando eu digo a primeira falsa e a segunda verdadeira, eu tenho verdade. E quando eu digo as duas frases falsas, eu tenho verdade. Essa aqui é a regra para esse conectivo, do se então. Só é mentira quando a primeira é verdade e a segunda for falsa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele quer Q implica P. Então, a primeira é o Q e a segunda é o P. Tem que fazer nessa ordem que ele deu, ó. Q implica P. Então, a regra é aqui. Sempre que eu tiver ou duas verdades, ou duas mentiras, ou a primeira mentira e a segunda verdade, eu vou colocar verdade. Sempre que a primeira for verdade e a segunda mentira, eu vou colocar falsidade. Beleza? Então, olha só. Vamos ter aqui. Q implica P. Verdade com verdade. Vai ser, ó, verdade. Falso com verdade. Estou fazendo aqui primeiro, hein, ó, daqui para lá. Falso com verdade. Eu tenho verdade, ó, falso com verdade. Verdadeira com falsidade. Mentira, é o único caso de mentira. E falso com falso. Verdade. Então, fiz essa primeira parte, ó, em amarelo. Beleza? Agora, vamos fazer em vermelho a outra parte para vocês verem a diferença. Agora, o total, né? Ó, já fiz essa parte, agora eu tenho que fazer P implica com essa parte. Olha só, agora fazendo o total, que é o que ele pergunta se é uma tautologia, que ele afirma, né? Eu vou falar se está certo ou errado. Quem que eu vou ter que analisar agora? P, ou seja, aqui, ó, então essa é a primeira. E o que implica P? Se que, então P. Então, essa aqui, ó, essa é a segunda, que eu acabei de fazer.
Então, eu tenho que analisar agora essa coluna com essa coluna. Até dá uma grifadinha aqui, ó. Essa coluna com essa coluna. Essa primeiro, depois essa. Porque a ordem, ó, vai fazer diferença. Então, vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com falso. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Nessa ordem, verdadeiro. Então, reparem que a resposta final, que é do que ele perguntou, deu tudo verdade. Então, sim, isso é uma tautologia. Essa afirmação está certo. E aí, por que ele quis dizer para quaisquer proposições? Eu chamei P aqui e Q, eu estou falando de qualquer tipo de frase, ou seja, eu dei todas as opções de verdadeiro e falso para elas. E ele ainda coloca, né, com valores quaisquer, ou seja, independente de ser os dois verdadeiros, os dois falsos, o primeiro verdadeiro, enfim, quaisquer valorações que a gente tem na proposição, na hora que eu faço a junção de tudo, eu só tenho verdade. Se isso aqui tivesse dado só falso, eu ia falar que é uma contradição. E se tivesse dado misturado, era uma contingência. Entenderam a ideia? Mas tautologia normalmente é o que mais pergunta, né, dessas três. Então, é uma tautologia? Sim, porque deu tudo verdadeiro. Entenderam? Espero que sim. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, encaminhe esse vídeo para os amigos. Isso ajuda muita gente a continuar gravando aqui.